ligar o bichinho aqui. Tava ligado já. Sensibilidade, ó, como vocês podem ver, ó, todos os metais aqui, fechado, é só ouro, só gold, ok? Aqui o pinpointer para confirmar se tem alguma coisa no local ou não, como aqui não tem nada, ó, aí não apita, ok? Vamos lá. Esse sinalzinho que ele dá é variação de... Às vezes é pedra-ferro, às vezes é algum outro tipo de metal, não é o ouro. O ouro, quando ele bate firme, entendeu? Olha lá. Tem um sinalzinho aqui, ó. Vamos ver. Vou deixar o detector aqui, bem pertinho pra gente dar uma olhada. Às vezes é pedra. Olha aqui, ó, não sei se dá pra vocês verem aí, ó, na câmera. Vou trocar de mão aqui que ó. Dá uma olhada nessa pedra aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui, ó, é o que o pessoal chama, muita gente conhece como malacacheta. Tá? Esse brilho aqui é o que engana. Ah, é ouro. Não é ouro não. Mas aonde tem a malacacheta, costumam encontrar outras coisas. Vamos ver se não é nenhuma pedra. Que às vezes é pedra. Aí a gente acaba perdendo tempo. Isso aqui não é. Pessoal, vai deixando nos comentários aí, tá? Dá uma força pra gente no canal, curte, se inscreve. Dá uma força pra gente aí. Olha aqui, ó. Olha que legal. O detector, quando ele bate, ele não bate à toa. Quando você fecha ele todo, ele só vai em cima de onde está o ouro. Tá vendo? Essa pedra tava ali assim, ó. Ó, enfiada na areia. Como que você vai saber se ela tem ouro ou não? É só pegando pra ver. Se você vem no rio pra tomar banho, você não fica prestando atenção nessas coisas, entendeu? Você só consegue encontrar quando você vem atrás. Então olha só. Pegou a pedra, olha aqui, ó. Ouro cravado no quartzo, tá vendo? Isso já é um indício muito grande de que a gente vai encontrar alguma coisa. Com fé em Deus, a gente vai continuar a caçada aqui. Vamos ver o que Deus nos prepara. Hoje eu tô sozinho, tá? Hoje a minha companheira não veio comigo. Tô sozinho, então a filmagem vai ficar um pouco difícil, mas a gente vai fazer aí. Bom, eu vou pegar essa pedrinha aqui cravada com ouro e vou deixar ela perto da minha chave aqui, ó. Pra não perder. A chave também a gente não é bom andar no bolso não, a chave do carro. Senão acaba caindo na água aí, por mais que a gente consiga encontrar, que tá com o detector, né? Mas é codificado, né? Acaba dando furto lá dentro. Beleza? Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Ainda tá dando sinal. Será que tem mais? Vou trocar de mão que eu fico tampando a câmera. É, pessoal, acho que era só aquilo lá mesmo, é só uma pedrinha
uma pedra-ferro, alguma coisa assim. Deve ser. Não, o que tem de malacacheta, pozinho de ouro, não é brincadeira, viu? Detector dentro d'água, o pessoal fala aí que não é a prova d'água, aí ó, tá dentro d'água. Nenhum goldzinho. Mas olha só. Quem não entende, né? Passa batido, ó. Ó. Cristal, tá vendo? Cristal. Cristal a gente não quer diamante. Sinalzinho ali, acho que era alguma pedra-ferro. Mais nada não. Olha que local bonito. Achei o quartzo aqui, ó. Geralmente, nesses locais assim, ó, da onde a água corre, pelo fato do ouro ser mais pesado, ele fica aqui, ó, empoçado, às vezes no meio das pedras, entendeu? Por quê? Ele é mais pesado. A densidade dele é bem maior do que a pedra, do que os outros, entendeu? Então o que acontece? Ele acaba ficando nesses locais onde a gente deixa passar batida. Olha aí, ó, pó de ouro na minha mão, ó. Olha o tanto. Eu não trouxe bateia, mas eu vou trazer uma bateia na próxima. Pra gente poder fazer uma análise melhor aí. Até então eu não tô encontrando mais nada. A não ser essa pedra aqui também que eu vou levar ela, achei bonita. Ó. Achei uma pedra bonita. Esse daqui é mica. Pó de mita, nem malacacheta, é mica. Bom, vamos continuar. Era isso mesmo. Uma pedrinha ferro ali. Vamos lá. A região tem muito quartzo, muito indício de ouro, né? Agora a gente já encontrou ali. Ó, tá até a canela aqui, ó. Opa! Não. Sinalzinho aqui, pessoal. Sinalzinho aqui no monte dessa areia aqui. Vamos ver se é isso mesmo. Tá vindo entre as pedras aqui, ó. Isso mesmo. Vamos dar uma olhadinha. Olha o tamanho dessa pedra aqui, ó. Isso é quartzo, ó. Eu acabei de encostar o nosso detector ali. Vamos lá. Muita sujeira. Muita areia, pessoal, então não tem necessidade de ficar escavando, entendeu? É só procurar. Se tiver muito fundo, a gente acaba abandonando, né? Porque dentro d'água é complicado. Muita sujeira, mas pozinho de ouro tem bastante, ó. Não sei se dá pra vocês verem aí, ó.
Pozinho tem. Sujeira também. Muita sujeira. Será que ele bateu o sinal foi na pedra? Aí não, pô. Perdendo tempo, hein? Pedra. Bateu um sinal forte, tinha que ter alguma coisa, né? Às vezes é metal também, algum prego, alguma coisa que o pessoal da fazenda joga aí. Mas ó, impressionante, hein? Bateu o sinal. Será que o detector tá dando nega, é? É difícil, hein? Aqui, ó. Olha lá, ó, da minha mão, ó. Ó. Vocês conseguem ver? Vou tirar essa pedra aqui, ó. Olha aqui, ó. 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 Ó o Golden. Amarelou. Então quer dizer, o detector ele dá de vez em quando um sinal falso. Mas é por causa disso daqui que a gente tem que olhar, ó. Olha o tamanho dessa pipitinha, tá vendo? Ó, vou colocar ela aqui em cima aqui. Olha lá. Uma pipitinha, ó. Vamos ver se tem mais. O problema é que assim, sem peneira, sem bateria, sem nada, é complicado. Meu Deus. Olha pra isso. Olha pra isso. Olha o que tava aqui dentro do buraco. Olha aí, pessoal. Vê os comentários de vocês aí, ó. Tava aqui, ó. No meio dessa areia, entre as pedras aqui, ó. Olha. Olha o tamanho dessa pepita. Olha pra isso. Eu vou deixar ela aqui, perto do meu pé pra não perder. Será que não tem mais? Gente, fiquei besta agora, hein? Eu nunca encontrei uma pedra desse tamanho. Além do mais aqui. Olha pra isso, rapaz. Impressionante, pessoal. Impressionante. Ó, muita sujeira. É nesse lugar que eu não falei pra vocês, onde o ouro fica. Eles ficam aqui, ó, escondido entre as pedras, embaixo da areia. Se você vir tomar banho num rio desse, você não vê. Não vê, olha aqui. Olha isso aqui perto do meu pé. Tá ele e a pipitinha. Será que isso aqui também é mais uma? Ah, não é não. Olha, rapaz. Tanto de ouro que eu encontrei. Olha aqui, cara. Olha isso, pessoal. Vou pegar a pepita na minha mão aqui. Ó. Olha pra isso. E a pepitinha aqui, ó. Vou esconder aqui junto com as minhas coisas. Tá começando a aparecer coisa aqui. Olha pra isso, gente. Olha o tamanho dessa pepita, maior que o meu chaveiro. Nossa, mano. Bom, vou deixar escondidinho aqui, perto dos meus objetos de caçada, porque daí eu não perco.
Então, pessoal, bora pra mais caçada, porque agora o negócio deixou eu empolgado aqui. Voltei no mesmo lugarzinho, ó. Ó, pedra de quartzo. Sem material nenhum pra trabalhar, ó, hein? Só na mão, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, pessoal. Olha pra isso. Gente, que tanto de ouro que tem nessa região. Olha isso. Mais uma. Mais uma pepita aí, pessoal. Aqui no meio dessa areia aqui, ó. Deixe seus comentários aí, né? Dizendo pra gente aí o que vocês acharam da gente ter encontrado esse tanto de ouro aqui no interior de São Paulo. Aí, mais uma pepitinha. Vou botar do lado do meu pé aqui. Será que tem mais? Nesses locais, pessoal, onde fica empoçado a água, aonde a água corre, depois o rio abaixa, fica só os cascalhos, é um local ótimo para você olhar. Aqui no caso, o rio abaixou, mas não tem tanto lugar assim para explorar, porque as pedras ainda estão todas dentro da água. Ó, vou pegar minha pedrinha aqui, ó. O detector tá aí. Gente, não precisa nem passar um detector para confirmar. Olha o peso que tem isso. Vou colocar ali. Aí, ó. Junto com as outras. Esse quartzo também eu já vou esconder ele aqui. Bom, pessoal. Só o detector aqui. Ó, esse sinalzinho que ele dá, ó, geralmente é porque às vezes a gente bate a bobina, ela dá um mau contato ali, ou é porque tem alguma coisa. Mas alguma coisa pequena, que nem aquela dali já valeu a pena, né? Porque era uma pepitinha. Já valeu a pena. Não só uma pepitinha, mas como tinha muita coisa atrás dela, né? Do tamanho da... Vou passar por aqui. Ó. O local de difícil acesso, tem que entrar na água. Vamos abrir aqui. Deixa eu ver aqui. Debaixo das pedras assim, ó. Né? É bom olhar. Ali já tá muito fundo, ali já não vai. Não dá pra ver. Tá vendo, ó? Bate sinal forte. Aqui mesmo. Então vamos dar uma olhada. Às vezes é pedra. Que nem eu já falei, vou pôr o detector aqui. Um jeito que dê pra mim trabalhar com eles caso necessário. Opa, foi mal aí, galera. Pedra não é. Também não é. Ó, um pozinho de ouro. Olha aqui na minha mão. Olha lá. Vocês conseguem ver? Olha lá. Ó. Ó. Conseguem ver? Não, né? Tá vendo? Fica misturado com areia, ninguém consegue ver, ó. Tá aqui, ó. Aqui ele, ó. Ó. Tá vendo? Ele fica junto com a areia, ninguém vê. Tipo assim, ó. Vai ver. Você pisa em cima do ouro e não sabe. Ó. Ó, vou deixar aqui. Vou deixar aqui. Vamos ver se tem mais. Vamos ver se tem mais. Aí, pessoal. Ó.
Tá vendo? A gente não consegue ver a olho nu. Só quando a gente mete a mão na massa. Olha aqui, ó. Ó. Olha aqui. Ó, no meu dedo aqui, ó. Aqui, ó. Ó. Encontrei aqui, ó. Vamos ver se tem mais. Ó. Dá só uma olhada, pessoal. Ó. Ó. Opa, caiu. Ele tá aqui, ó. Olha ali, ó. Olha que beleza. Gold. Ó. 3 pepitas. Num lugar só. Tá aí, ó. Eu vou pausar o vídeo aqui que eu tô sem memória. Já que a gente continua a caçada, beleza, pessoal? Pessoal, a gente fuçou lá, não conseguiu achar mais nada. Tá lá, ó. Toda revirada, tira uma pedra do lugar e nada. Então a gente continuou por aqui mesmo. O vídeo tá curto. Ó. Quando bate assim, ó. Quando bate assim é porque tem. Vamos ver. Com o detector pra cá. Prova d'água, às vezes é pedra. Vamos ver. Vou trocar de mão mais uma vez. Pedra. Longing is the music of our sphere. The gift of life is never more or less. It starts at any time in life Nada. and ends in just a moment. Nada. Olha para isso. Ai, Senhor. É uma emoção muito grande. Meu Deus, olha aí, pessoal. Tamanho da pepita, pessoal. Olha para isso. Debaixo da pedra. Olha para isso. Olha que maravilha. Oh, meu Deus, dá mais. Sempre mais. E a gente vai encontrar Forever is the strangest thing. mais e mais. Shorter than anything. Ó, tô fuçando lá embaixo. Vamos ver se acha mais. No thing. Senhor. Você até que tinha uma aranha ali debaixo, mas não. Só essa aqui. Só essa. Não tem mais. Tem mais. Poxa. Gente, às vezes não é nem preciso a gente ficar escavando. É impressionante quanto ouro tem nesse local. É impressionante. Eu nunca vi. Vou tirar a pedra dali pra ver direito. Bom, vou pausar o vídeo aqui. Se eu achar mais alguma coisa eu mostro. Tô sem memória. Não tem mais nada não. É só essa criança aí mesmo. Olha aí. Olha aí, pessoal. Impressionante. Impressionante. Vamos continuar. Só o detector aqui para ver se não tem mais nada. Não. Era só ela mesmo. Nossa, mano. E aí, pessoal? Vou pausar aqui, senão vai acabar acabando a memória do celular. Deixe seu comentário aí, beleza?